Shalom, meus irmãos. Amém. Que a paz de Cristo continue sendo o árbitro, o Senhor das nossas vidas. Que alegria, como dizia o presbítero Felipe, que satisfação poder no dia do Senhor estar na casa do Senhor. Não tem coisa mais prazerosa do que essa, do que louvar a Deus. Letra belíssima dessa última canção que nós cantamos. A nossa satisfação está em Deus, a nossa alegria está no Senhor. Eu não sei você, mas que bom, nós dizíamos isso na turma do batismo pela manhã. Nós sabemos, conhecimento é do conhecimento dos irmãos, que em muitos países, eles não têm essa liberdade de culto, muitos. Lembrava para a turma, quando nós lemos ali alguns relatos, no site Portas Abertas, você percebe que tem muitas igrejas que se reúnem, conhecidas como igrejas clandestinas, ou seja, países em que o cristianismo não tem a liberdade que nós temos aqui, eles se reúnem em cavernas. Eu dizia para a turma pela manhã, é muito comum um cristão que pega uma folha da Bíblia, rasga, esconde bem escondido, para que ninguém possa descobrir. E eles se reúnem nessas cavernas, eles abrem e tiram a folha amassada no bolso, lá escondida, e eles se deleitam em uma porção da palavra de Deus, aleluia. Que alegria poder estudar a palavra. Nós não, nós temos liberdade. E lembro-me também de um relato de uma oriental, quando ela recebeu uma comunicação dos ocidentais dizendo: olha, nós estamos orando por vocês, eles estão sendo perseguidos, estamos preocupados com vocês, vocês estão passando por um estreito aí, muitas perseguições. E a resposta daquela oriental foi: muito obrigado pelas orações, mas nós que oramos por vocês, porque vocês não conseguem experimentar a plena satisfação num Deus que se revela de maneira poderosa no momento da provação. Irmãos, conhecer a Cristo na hora da dor e experimentar a provisão do Senhor é algo maravilhoso. E eis a razão pela qual Tiago vai dizer: não estranhe a provação, não estranhe o passardes por várias provações. Alegrem-se. Parece uma coisa incongruente, contraditória, como se alegrar sendo provado. Assim nos ensina a palavra, que no momento da provação, nós experimentamos a plena satisfação em Deus, aleluia. Alegre-se, estamos na casa do Senhor, que privilégio que nós temos, nós que estamos expondo aqui alguns salmos esparsos, não de forma sequencial, e textos que falam ao coração da gente. E nesta noite eu queria que olhássemos, já ministramos 2 salmos aqui, ministramos o Salmo 1, ministramos o Salmo 19, o último sermão à noite que pregamos, e falamos justamente sobre a maneira como Deus se revela. Ele se revela de maneira natural, ele se revela de maneira especial, e nesta noite quero lhe convidar a voltar os olhos para um dos salmos mais belos da Escritura, salmo em que Charles Spurgeon, ele disse: aqui está a pérola dos salmos, Salmo 23, que eu quero lhe convidar a mais uma vez colocar em pé, meu irmão. Vamos ler juntos, bem forte, este Salmo 23, toda a igreja, bem forte, de maneira uníssona, entendendo o que nos diz a palavra. E eu lhe convido a fazer isso em alto e bom som, dando graças a Deus por esta palavra e por este texto tão abençoado. Toda igreja: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade
e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus seja louvado por esta palavra. Vamos orar, irmãos. Deus de graça, nós te louvamos por tua palavra, Pai, que é operosa, que é viva, que fala conosco. E queremos te pedir, ó Deus, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos ensina-nos mediante a tua palavra, Pai. Que eu possa ter a minha mente, o meu coração escravizados por tua palavra, Pai. Que eu possa dizer o que o texto diz. Livra-me de mim, Senhor, para que eu possa ser fiel à exposição da palavra, porque nós cremos na suficiência da palavra. Ela nos basta. Ela é suficiente, como disse Paulo, para nos corrigir, para nos ensinar, para moldar os nossos corações. Ensina-nos nesta noite, através da palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, olha, contuque o texto bíblico aberto, neste salmo belíssimo, maravilhoso, pérola dos salmos. É interessante como nós conhecemos o salmo. Às vezes nós não conhecemos o pastor dos salmos intimamente. Mas é interessante como nós, de pronto, eu cresci na igreja, e quando nós éramos pegos de surpresa, e criança na igreja, diga assim, cite um salmo decorado, de pronto, para não fazer feio, como o filho do pastor dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda dizia o plus, o complemento, para me sair bem na escola dominical, Salmo 20. Se não tiver microfone, nós pregamos sem microfone, tá, irmãos? Na bênção. Em nome do Senhor. Vamos caminhar aqui na bênção. Irmãos, aí eu dizia, para ficar bonito assim, filho do pastor, para não fazer feio, eu dizia Salmo 23, versículo 1. E aí, eu passava lá no teste da escola bíblica dominical. Salmo 23 é aquele salmo que nós temos de bolso. É aquele salmo que nós usamos em várias circunstâncias. É aquele salmo quando nós estamos passando por privações, por provações, nós percebemos o quanto que este salmo tem a nos ensinar, o quanto que esse Salmo 23 tem a nos dizer. O reverendo Hernandes chega a dizer que o Salmo 23 é um reservatório inesgotável de consolo para o povo de Deus. Reservatório inesgotável. Todas as vezes que nós voltamos os olhos para o texto, é impressionante como o Senhor Deus, Ele jorra de maneira copiosa refrigério para os cansados, força para os fracos e alegria para os tristes. Nós encontramos no Salmo 23 essas verdades que norteiam aqui este Salmo 23, que é do conhecimento dos irmãos, salmo que foi escrito por Davi. Sabemos e conhecemos a profissão do salmista Davi. Davi era pastor de ovelhas. E Davi aqui escreve este salmo em gratidão e louvor a Deus. Vocês sabem que no hebraico a palavra salmo significa louvores a Deus. A palavra no grego significa hinos. Nós temos aqui nos salmos uma coletânea de louvores, de hinos, de adoração a Deus. Expressões de adoração àquele que de fato merece honra, merece glória. E Davi, poeticamente, ele quer descrever o cuidado e a satisfação que aqueles que são cuidados por Deus conseguem ter nesse cuidado do Senhor. Davi, de maneira muito prática, ele apresenta aqui
a sua própria experiência como pastor de ovelhas, e percebendo na prática que Davi era aquele, como pastor, que cuidava, que zelava, que conduzia, que orientava, que apontava, que livrava suas ovelhas, e poeticamente ele estava disposto a expressar o que de fato, na prática, Deus estava fazendo com a vida dele. É o que Deus faz conosco, costumeiramente, diariamente, em vários aspectos. Davi faz um link, uma ponte aqui aos cuidados pessoais de Deus para com a sua vida. Eis a razão pela qual, irmãos, o que é que Davi faz? Davi, ele transfere para Deus esse cuidado, dizendo: é assim que Deus faz comigo. Deus cuida, Deus zela, Deus é aquele que se manifesta, Deus é aquele que tem cuidados particulares conosco. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe como nós estamos aqui hoje à noite. Eu fico a imaginar, nós como pregadores da palavra, expositores da palavra, nós nem imaginamos o que se passa nas mentes aqui agora. Deus sabe de tudo. Deus conhece o pregador, Deus conhece cada pessoa que está sentado aqui hoje à noite. Nós não conhecemos. Davi diz, a experiência com o pastor dos pastores é uma experiência de cuidado, de um Deus que se revela, de um Deus que é poderoso. Há um livro muito interessante do John Piper, diz assim: plena satisfação em Deus. É o tema do nosso sermão hoje, plena satisfação em Deus. Eu preciso entender que Deus é aquele que me traz uma satisfação plena. Eu não preciso de complementos, eu não preciso de arranjos humanos. Em Deus eu consigo ter esta satisfação, porque Davi ele vai descrever de maneira muito prática neste salmo, e ele usa aqui figuras para falar sobre isso. Irmãos, é fato, toda vez que você lê o Salmo 23, em linhas gerais, a rigor, nós falamos assim: é o salmo que só apresenta o bom pastor, o salmo das ovelhas. Mas é interessante, irmãos, que a figura do pastor é uma das figuras usadas por Davi. Se você estudar, e a nossa proposta hoje à noite é perceber que Davi apresenta 4 figuras no texto. O pastor é uma das figuras, e essa figura norteia os 3 primeiros versículos. Ele vai apresentar aqui na prática outras figuras que apontam o cuidado de Deus, outras figuras que revelam um Deus que cuida, que se revela, que é poderoso, que nos conhece. Ele apresenta de maneira muito significativa, irmãos, o cuidado de Deus para conosco, e de maneira muito poética, ele nos diz aqui no Salmo 23, como Deus, ele se apresenta para a gente. Eu queria pensar com vocês, nesse tema, plena satisfação em Deus, apresentando essas 4 figuras que encontramos aqui no texto. Davi não apenas fala sobre o pastor das ovelhas, Davi também apresenta outras figuras que tipificam, que apontam, que revelam para a gente um Deus que se revela, um Deus que cuida, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe como nós chegamos aqui hoje à noite, um Deus que sabe dos que estão no templo, e um Deus que conhece aqueles que estão acompanhando pela internet esta palavra hoje à noite. Olha, como é bom poder iniciar o estudo da palavra entendendo: o Deus que me trouxe aqui é o Deus que me conhece intimamente. Aleluia. Deus sabe como você está aqui hoje à noite, em nome de Jesus. Deus sabe como você sentou aqui hoje à noite. Deus sabe quais são as nossas necessidades, das mais básicas às mais complexas. Vejamos, irmãos, o texto é autoexplicativo, o texto é extremamente abençoador, e aí nós percebemos que a primeira figura é aquela de conhecimento geral, em que todo mundo fala do Salmo 23, apresentando esta figura em que Deus é o bom pastor. Vejamos os versos 1, 2 e 3, esses 3 primeiros versículos, são os versículos que apresentam a figura do bom pastor. Vejamos, irmãos, o texto diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele, como bom pastor, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, amém. A primeira figura usada por Davi aqui é: ele é o bom pastor. É interessante, irmãos, que a ovelha, ela tem necessidades que são básicas.
A ovelha precisa de 3 coisas básicas aqui, o texto revela para a gente. Ovelha precisa de comida, ovelha precisa de bebida, e ovelha precisa de direção. Para quê, pastor? Para saber para onde ir. Ela precisa saber para onde ir. E Davi, poeticamente, usando a sua experiência de campo, ele tem experiência de campo, irmãos. Ele diz: Deus é esse bom pastor, que providencia, que se revela, que cuida, que é bom. A comparação é essa. Deus é o Deus da provisão, Deus é o nosso sustento material, Deus é o nosso sustento espiritual. Ele que irá nos conduzir às verdades ou nas verdades da justiça. Deus é o nosso pastor, e ele chega a afirmar: se ele é o bom pastor, nada nos faltará. E presta atenção, querido, quando Davi diz nada nos faltará, o nada aqui abrange todas as outras áreas não mencionadas no texto. Deus irá cuidar. Eu quero dizer para você nesta noite que quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, para todas as demais áreas nós temos um pastor que é poderoso, que é fiel, que cuida, que irá providenciar, que tem um controle, que não perde as rédeas da história, que não está ausente da história, pelo contrário, ele é o pastor que guia a história. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Davi diz: olha, se Deus é o meu pastor, se Ele é essa figura que é apresentada no texto, nada me faltará. E vejamos, irmãos, que ele apresenta as coisas básicas da vida. Olhem comigo o verso 2: se Ele é o meu pastor, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. Irmãos, é interessante que na vida todos nós lutamos para uma estabilidade, seja ela financeira, seja ela emocional. É verdade ou não é, irmãos? Nós lutamos a vida toda. Faça uma síntese da sua vida diariamente. Nós acordamos, a rotina é a mesma. Acordamos, trabalhamos, lutamos. Vai para um lado, vai para o outro. Providenciamos. Tudo certo aí? Não está certo. Vamos caminhar aqui na bênção. Por isso que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa na bênção. Está aqui, está bem, né, irmãos? Confio, está na bênção. Vamos caminhar aqui. Tranquilo, eu estou bem aqui, estou tranquilo. Na certeza que Deus é o meu pastor. Aleluia. A dinâmica é a mesma, irmãos. Nós acordamos, nós dormimos, nós lutamos. Nós procuramos por todos os meios a satisfação. E Davi vai dizer o seguinte: olha, é Deus que me faz repousar. A Bíblia diz: enquanto eu durmo, Deus cuida dos seus. A Bíblia diz que eu posso dormir em paz e deitar, porque só Ele me faz repousar em segurança. Ele é o bom pastor. E poeticamente Davi diz assim: olha, o pastor, eu que levei várias vezes as minhas ovelhas para que pudessem repousar em pastos verdejantes, porque uma ovelha bem alimentada, ela sossega a alma, ou sossega. Um crente bem alimentado, ele sossega a alma. Em todos os sentidos, Davi anda mais uma milha. Davi quer dizer que esse sossego não é apenas físico, material, é espiritual. O pastor das nossas vidas é aquele que de fato se revela de tal forma que nós podemos descansar nele, nós podemos confiar nele. Interessante, irmãos, que algumas vezes essa declaração, nada me faltará, às vezes ela é distorcida, como se tudo que eu desejasse, eu posso ter. Davi não tratou sobre isso. Davi em nenhum momento disse que tudo que você pedir, você vai ter. Lembrem-se do sermão que nós ministramos domingo passado. Eu vou ter aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Mas preste atenção, quando eu faço uma tradução do texto no original, literalmente falando, a expressão nada me faltará é traduzida como isso me basta. Vamos entender o texto? É como se Davi estivesse dizendo: o Senhor é o meu pastor e isso é suficiente para mim. Veja que muda a conotação, né? Veja que ele vai dizer o seguinte: eu tenho satisfação no pastor.
Veja que ele já coloca em segundo plano as demais coisas. Por isso que a Bíblia diz, Jesus é cirúrgico, quando ele diz assim: olha, busquem o meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso muda o norte das nossas vidas. Se Deus é o meu pastor e isto é suficiente, em Deus eu tenho plena satisfação. Se eu não tiver as coisas aqui no mundo, mas eu tenho Deus, isso me é suficiente, isso me basta. E ele faz aqui poeticamente a comparação: é como uma ovelha que encontra repouso em pastos, consegue repousar em pastos verdejantes. É como aquela ovelha que é levada junto às águas de descanso. Deus providenciou a muitas pessoas que acordam a segunda-feira dizendo: mais uma semana, até reclamam. Eu quero lhe convidar a agradecer, porque os nossos dias foram contados e determinados por Deus, aleluia. Amanhã você vai acordar, querido, acorda assim: Deus, muito obrigado, Deus, graças a Deus, este é o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar nele. E Davi vai dizer o seguinte, isso é muito prático: a satisfação em Deus aqui não é satisfação locada nas bênçãos de Deus, mas lembre-se a tradução literal: se Deus é o meu pastor, isso me é suficiente. Por isso que tem muito crente que fica procurando bênçãos, não vai parar nunca, meu irmão. Porque quando eu encontro o bom pastor, isso é suficiente. O que vier é lucro, irmãos. Amém, igreja? Ele me basta. Lembra o que Paulo falou? Deus, eu não aguento. 3 vezes eu pedi ao Senhor para que Deus afastasse de mim o espinho na carne. 2 Coríntios. O que é que Deus disse a Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Deus é suficiente. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração hoje à noite. Deus é suficiente na tua vida. Ele basta. E aí, poeticamente, Davi vai dizer o seguinte: ele é bastante para mim, porque assim como eu faço com as ovelhas, verso 3, ele que refrigera a minha alma, é ele que me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha o que Davi quer dizer às nossas vidas hoje à noite: Jesus não é apenas o nosso grande provedor, ele é a nossa melhor provisão. Glória a Deus por isso, é a melhor provisão. Interessante, irmãos, quando eu tenho satisfação em Deus, as outras coisas são complementos. Lembra de Abacuque? Me falta tudo, mas eu tenho o Senhor. Me falta aquele trabalho que eu sonhei, me falta aquele concurso que eu estou estudando a vida toda, me falte algumas coisas materiais, me falte, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia, Ele me basta. Por isso que, vejam, irmãos, olha que poeticamente Davi vai falar sobre a dependência das ovelhas. Ovelha não se autossustenta, não produz um alto refrigério. A ovelha é extremamente dependente. Veja como Davi disse assim, olha como ele usa a poesia para dizer: assim é minha vida com Deus, eu dependo de Deus, eu não me autossustento, eu não promovo refrigério, eu preciso ser guiado. Você quer ser abençoado por Deus? Deus tem que guiar a tua vida. Você quer lograr êxito no teu trabalho? Deus tem que confirmar as obras de suas mãos. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom crente? Deus precisa guiar as nossas vidas pelas veredas da justiça. Aleluia. Oi. Vou dizer uma coisa, irmãos, se eu fosse neopentecostal, eu ia dizer: está amarrado em nome de Jesus agora. Vamos caminhar. Eu até perdi o fio da meada aqui. Vamos caminhar aqui, irmãos. Deus é bom e o diabo não presta, pronto. Então vejam bem, irmãos, voltando aqui. Ele é suficiente para a gente, para todos nós. Porque a presença do bom pastor, note comigo, ele concede paz nas tormentas da vida, porque ele é a nossa paz, aleluia. Ele nos concede o caminhar pela justiça, porque ele é a nossa justiça. Lembre-se, quando nós estamos apegados às coisas humanas, deste século, deste mundo,
nós sofremos demais, mas quando eu mudo a minha perspectiva, quando eu mudo as lentes do olhar da vida, eu percebo, Ele é o meu bom pastor, Ele que guia pelas veredas da justiça, é por amor do seu próprio nome, Ele haverá de estabelecer todas as coisas, Ele está sentado no trono, Ele tem as rédeas da história em suas mãos, Ele pastoreia a nossa alma, Ele alimenta-nos com a sua graça, Ele fortalece-nos com o seu poder. Eis a razão pela qual Davi diz assim: como eu realizo tais coisas com essas minhas ovelhas. Deus faz isso de maneira excelente, perfeita, aleluia. A primeira figura que o texto nos diz é que Deus é o nosso pastor. Mas ele usa mais uma figura, irmãos, que é a figura do viajante, verso 4. Algumas pessoas usam o versículo 4 como se fosse ainda falando sobre o bom pastor. O texto não apresenta isso. O texto apresenta uma segunda figura no texto. Apresenta a figura de um viajante. Vamos entender o texto, verso 4. Vamos ler juntos, irmãos? Todos juntos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Interessante, irmãos, eu estava vendo o comentário, eu achei muito interessante a perspectiva apresentada pelo comentarista. Ele diz assim, no verso 4 aqui, o texto apresenta uma segunda figura no texto, que é a figura de um viajante. Ele apresenta aqui dentro de um contexto, quando ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E por certo, Davi tinha em mente aqui os tempos de peregrinação. Vocês sabem que uma vez por ano, um judeu legítimo, ele ia para Jerusalém, uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, esse era o caminho. E aqui, irmãos, nos diz o comentarista, ele vai dizer o seguinte, que as regiões montanhosas da Judéia, da Palestina, não eram caminhos fáceis. Em muitos locais, esses locais eram propícios para emboscadas, malfeitores, salteadores, e havia um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Eles eram cercados nesses vales. É interessante como em muitos momentos nós iremos encontrar, por exemplo, os cânticos de romagem, em que nós percebemos que nesses louvores em que os judeus cantavam, eles entoavam louvores de proteção a Deus. Deus nos protege, vem como socorro para a gente, louvando, adorando, e num caminho, na saída e na entrada, Deus sempre estava com eles, cuidando, livrando, protegendo. Esse local aqui do texto, nesse momento aqui descrito por Davi, esse momento é apresentado como um vale da sombra da morte. E Davi vai apresentar aqui Deus como aquele companheiro que está ao nosso lado, que não nos larga, a tal ponto que Davi chega a dizer, Deus é o meu verdadeiro protetor, ainda que eu passe nesse local, eu não vou ter medo, pois o Senhor está comigo, o Senhor está me guiando, o Senhor está me exortando, o Senhor está me consolando. Ele toma emprestado aqui elementos do cuidado do pastoreio, como o bordão, o cajado, para dizer, eu sou guiado pelo bom pastor, eu sou guiado por Deus. Ainda que eu ande por este vale, ainda que eu seja tentado a ter medo, porque nós passamos por isso, há um Deus que está comigo, que me livra, que caminha comigo, que não se aparta de mim, que é como uma sombra à direita. Ele não me deixa, e graças a Deus por isso, e guardado e protegido pelo Senhor Deus, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo, aleluia. Tem muita gente que, quando vai viajar, habitualmente nós realizamos tal feito, nós oramos, irmãos. Há quem não ore, já está orado, mas nós oramos. Normalmente você entra no carro, você vai viajar de avião, seja qual for o transporte, você ora antes da viagem, Deus me leve em paz. A ideia é essa, irmãos, é que Deus é aquele que nos protege. A figura aqui, essa figura do viajante. E pastor, por que essa figura, o senhor tem tanta convicção que no verso 4 é a figura do viajante? Porque há uma lógica no texto progressiva, porque a última figura aqui é a figura do templo. E eu vou explicar isso para vocês no final. Há uma lógica que eles estão em caminho, em peregrinação para Jerusalém.
Há uma ideia aqui no texto, de que Deus é esse que protege. Deus é aquele que nos livra do vale da sombra da morte. Vejam, Ele traz para si: eu não terei mal nenhum, porque Deus está comigo. Mesmo que os salteadores me cerquem, mesmo que se levantem contra nós, mesmo que o caminho seja um caminho difícil, Deus está comigo, Deus vai estar me guiando, Deus vai estar me conduzindo. Eu quero lhe dizer nesta noite que nós temos plena satisfação em Deus, porque assim como Deus estava ali cuidando do povo de Israel nas peregrinações até Jerusalém, do dia que nasci até o último dia que estarei aqui na terra, o Senhor estará comigo. Eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. Você não sai sozinho, querido. Você não sai sozinho. Deus está contigo. E nós passamos por momentos tão difíceis, por vales sombrios, por dificuldades. Eu até disse certa vez aqui na igreja: se nós fôssemos viver uma vida amedrontada, nós nem saíamos de casa, irmãos. Bala perdida, violência. Lembro-me que nós estávamos no seminário, final de 90, 99, os primeiros meses, eu fazia o curso do seminário presbiteriano e Kézia fazia educação cristã lá no SEC. Para quem conhece Recife, no início da Conde da Boa Vista ali, no início. As primeiras semanas no Recife, alguém avisou para a gente: olha, Recife não é fácil, Recife é difícil, cuidado. E a minha instituição de ensino SPN era na rua que nós morávamos. Quer dizer, pegar um ônibus e ir para o centro da cidade. Primeira semana, avisados do perigo, nós tranquilos, estávamos ali, e Kézia teve a sua primeira experiência ali, que foi abordada num ponto de ônibus. E o único seminarista, irmãos, o único dinheiro que ela tinha no bolso, deu para o seminarista: Deus te abençoe, vá na paz. Entregou o dinheiro lá. 2 dias depois, eu acho que 3 dias depois, ela foi assaltada de novo. Irmãos, vivemos esse contexto de violência, e eu penso assim: se vivêssemos assustados, atormentados por tudo que acontece ao nosso redor, eu quero dizer para você que tem livramentos que nós nem sabemos, mas eu creio no Deus que está conosco todos os dias. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja num país violento, ainda que eu esteja num estado violento, ainda que eu esteja num contexto de violência, nós somos filhos de um Deus que está conosco. Aleluia. E não se aparta de nós. A figura usada por Davi aqui é de um protetor, de um viajante. Ele usa aqui a figura da presença inconfundível do Senhor, mas ele muda de figura. Ele fala do bom pastor, ele fala do viajante, que mesmo nas viagens de peregrinação para Jerusalém, que está indo para a casa do Senhor, verso 4, verso 6, ele não se aparta de nós. Ele irá usar agora, irmãos, uma terceira figura, que é a figura de uma festa. Vejam comigo, vamos ler juntos, verso 5, veja a progressividade do texto. Olha o verso 5, vamos ler juntos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vocês percebem, parece que há uma quebra no assunto, né? Davi está falando sobre o bom pastor, Davi está falando sobre a viagem, o vale da sombra da morte, e agora Davi apresenta a figura de uma festa, de uma recepção. E vamos entender aqui o contexto, irmãos. O que é que Davi era um estrategista de guerra. Davi usa aqui a figura do soldado. Eu estava pesquisando sobre isso, irmãos, e um soldado, especialmente um oficial vitorioso, sempre era recebido depois de uma vitória com um banquete. Ele era ungido com óleo, ele recebia presentes, e aqui a figura do vinho transbordando como símbolo de festa, de alegria, de vitória. As vitórias eram celebrações, eram festas, era alegria presente. E aqui, irmãos, vejam que coisa impressionante. Davi irá nos dizer que Deus é aquele que nos recebe, que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, adversários que são destruídos no vale da sombra da morte também, que são vencidos diante de um mundo hostil,
hostil, de perseguições, nós somos perseguidos, e ainda que um sistema se levante contra nós, nós precisamos entender que a nossa pátria não é aqui na terra. Há um banquete, há uma festa esperando por nós, quando Cristo irá dizer: vinde benditos do meu Pai, aleluia. Isso aqui é passageiro, irmãos. E Davi poeticamente irá dizer: Deus é aquele que festeja conosco. Diante dos adversários, Ele que nos dá a vitória. Sabe de quem eu lembro? Davi. Lembram de Golias? Xingando o povo de Israel, insultando, dizendo: tem homem em Israel, tem homem aí. Eu disse certa vez aqui na igreja, como nordestino, com certeza tinha cabra já se arrumando aqui. Ele está pensando o quê? Pode ser grande, maior é a queda. Um cara que é grande, maior é a queda. Quanto maior for, maior é a queda. Tem homem em Israel e o povo com medo. Aí chega Davi, de estatura baixa, e diz assim: rapaz, quem é esse incircunciso? Ou seja, quando Davi fala isso, ele quer dizer o seguinte: quem está desafiando o povo de Israel não tem nenhuma ligação com Deus que é poderoso. Quem é circunciso? Eu sou circuncidado, eu sou de Israel, eu tenho um pacto com Deus, eu estou ligado ao meu Pai, que é poderoso. E lembrem-se, tentaram pegar a armadura de Saul e colocar em Davi, não deu certo. Primeiro que ele nem andava, tão grande, ele não era um atleta, irmãos, mas ele tinha um Deus que era poderoso. E ele chega para Golias e fala assim: você vem contra mim com lanças, com escudo, com lança, capacete, pode vir. Eu vou contra ti em nome do Senhor, aleluia. Irmãos, nesta batalha, nesta luta que nós temos aqui diariamente, irmãos, a suficiência está em Deus. Quantas pessoas que estão aqui enfrentando uma batalha de saúde espiritual, emocional, familiar. Eu quero lhe dizer, querido, quem está conosco é o Senhor, aleluia. E tudo isso vai passar um dia, e interessante que Davi vai falar o seguinte: Ele que prepara tudo, Ele que providencia, Ele que tem um controle. A comparação aqui é deste soldado, desse oficial que é vitorioso. Lembrem-se, por isso que William Hendricks irá dizer que Apocalipse é o texto para aquelas pessoas que são mais do que vencedoras, porque a vitória de Cristo sobre todos, sobre tudo, é a vitória da igreja, aleluia. E ele apresenta essa terceira figura, dizendo que quem está em Cristo está em festa, aleluia. Passamos por momentos difíceis, irmãos, passamos. Tem dias que nós estamos tristes. Quem sabe você está assim hoje à noite. Eu quero lhe convidar a olhar para o Senhor das nossas vidas. Nele nós temos plena satisfação, aleluia, nele. É quando Davi termina apresentando a última figura. Lembre-se, ele apresenta o bom pastor, ele apresenta o protetor, o viajante que está conosco, cuidando das nossas vidas. Ele apresenta a festa, dizendo que nesse mundo hostil é Deus que está preparando todas as coisas. Ele é que irá nos recepcionar, Ele que é o Senhor de todas as coisas. E por fim, irmãos, não poderia ser diferente. A figura apresentada aqui é a figura do templo. Aí eu vou entender o versículo 4 agora. É a figura do templo. Vejam comigo o que diz a palavra. Vamos ler juntos, verso 6, para a gente fechar. Toda igreja: bondade e misericórdia certamente Irmãos, Davi termina com a figura do templo de Jerusalém. Eis a razão, irmãos, pela qual a compreensão é justamente o contexto da peregrinação do judeu que fazia até o templo de Jerusalém para as grandes festas de Israel. Ele diz assim, ele termina dizendo isso. Deus resume o cuidado do Senhor da seguinte forma. Vamos entender como é que Davi fez. Ele pega e diz: Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso protetor, por isso que não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele é também quem me recebe e me enche de alegria. Sabe o que é isso?
bondade e misericórdia nos seguindo todos os dias da minha vida. Qual é o reflexo disso? Qual é o louvor disso? Qual é a reação de Davi? Certamente, se a bondade me segue, se a misericórdia é derramada sobre a minha vida todos os dias, há um compromisso de Davi: eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, amém. Sabe por que nós estamos aqui hoje à noite? Porque é uma satisfação no coração da gente de habitar na casa do Senhor. Sabe por que eu estou aqui hoje à noite? Porque eu sei dos cuidados de Deus sobre a minha vida. Sabe por que eu valorizo o dia do Senhor? Porque eu entendo que Deus tem me dado 6 dias. Tem me livrado, tem me protegido, tem me sustentado, tem me alimentado, tem me levado para pastos verdejantes. Eu não mereço, irmão, eu sou uma ovelha. Eu não me autossustento. Eu não promovo segurança para mim. Ele é aquele viajante que está no vale da sombra da morte. Quantos livramentos nós temos durante os 6 dias. No dia do Senhor eu quero estar na casa do Senhor. Eu quero fluir para a casa do Senhor Deus. Eu quero estar agradecendo a Deus tudo o que Ele tem feito por graça. E graça é favor que nós não merecemos. Eis a razão pela qual a síntese, a tese defendida por Davi é a seguinte: eu vou habitar na casa de Deus para todo sempre. Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Gratidão. E aí acaba uma pastoral aqui, né, irmãos? Eu não posso perder a oportunidade. Como é que eu vou negociar o dia do Senhor? Como é que eu vou dizer, não, o dia do Senhor eu vou fazer como eu quero? Não. O dia não é seu. Você que me escuta pela internet, eu acho que essa mensagem aplica melhor, né? Para quem está na internet agora. O dia não é teu, querido, é do Senhor. Veja que o amém já diminuiu consideravelmente, né, irmãos? Amém, igreja? Amém. É do Senhor. Mas quem diz isso? O Senhor. 6 dias você terá. E no 7º é meu. Você não pode negociar, não é meu. Interessante que Davi, quando nós olhamos como lei por lei, a lei é pesada. A lei, ela é pesada. Mas quando olhamos a lei na perspectiva da graça, vamos entender a lei pela perspectiva da graça. 6 dias que Deus me sustenta, 6 dias que Deus me livra, 6 dias que Deus providencia o alimento, 6 dias que Ele me veste, 6 dias que Ele me dá saúde, 6 dias que Ele me livra do mal, 6 dias que Ele faz mais do que mereço, 6 dias que todos os dias Ele me perdoa, 6 dias que as misericórdias de Deus são renovadas todos os dias. Apesar de mim, assim como nascer do sol, Deus renova as suas misericórdias. Qual é a reação de um fiel crente? Eu tenho que estar na casa do Senhor. Eu preciso agradecer. Davi renova o seu compromisso, irmãos. Claro, vamos entender aqui, irmãos. Quando Davi usa a figura do peregrino chegando ao templo, depois de ter passado pelos obstáculos, pelas vicissitudes da vida, pelas mazelas da vida, Davi usa a figura do templo para dizer o seguinte: eu não tenho o que fazer que não seja ir ao templo. É claro, irmãos, vamos entender isso diante da perspectiva da consumação. Eu dizia na minha sala do batismo hoje, a Bíblia tem que ser lida em 4 perspectivas. Por isso que nós estamos falando sobre a unidade da Escritura. Na sala de batismo, nós falamos da unidade da Escritura, falando que o Velho e o Novo Testamento trata sobre 4 temas basilares da Bíblia: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou, a queda do homem, Deus redime o homem Jesus, e a consumação, nós receberemos um corpo glorificado, aleluia. Nós caminhamos para o fim de todas as coisas. É claro, irmãos, em nenhum texto da Bíblia, aqui está um texto que eu posso entender que Davi tem uma perspectiva para o hoje, para o agora, mas Davi também tem uma perspectiva que nós chamamos na teologia do ainda não. Davi está apontando para a eternidade, irmãos. Quando Davi fala aqui, ele trata também numa perspectiva de eternidade. Quando a carreira terminar, estaremos com o Senhor para sempre. Sua alegria será a nossa alegria, a sua recompensa será a nossa recompensa. O céu é a casa do Pai, o céu é o nosso lar, estamos caminhando para lá. Por isso que o que nós temos aqui, irmãos, como um templo
físico, uma adoração, aponta para uma habitação eterna. Esta coletividade aponta para uma coletividade eterna. Um dia em que Deus haverá de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia! E Davi diz: olha, eu vou estar para sempre com o Senhor. Porque eu não gosto de tirar, eu tenho que ir para o templo. Porque é a habitação dos escolhidos, dos eleitos de Deus. 4 figuras Davi usa aqui para nos dizer: eu estou satisfeito em Deus. Deixa eu aplicar isso para o coração da gente. Quem sabe você tem procurado satisfação em tantas outras coisas. No teu trabalho, no teu marido, na tua esposa, nos teus sonhos, nos teus projetos. Naquilo que tem sido importante para você. Na provisão. São coisas legítimas, pastor. E como? E como? Necessárias, básicas. Mas eu quero lhe dizer nesta noite: a melhor e suficiente satisfação é em Jesus, aleluia, é no Senhor. Por isso que eu quero lhe dizer nesta noite, Davi usa aqui essas figuras do pastor, do viajante protegido, da festa e do templo, para nos dizer nesta noite: satisfação plena somente em Deus. Deixe, querido, de estar procurando satisfação em outras fontes. Só existe uma fonte. Você vai correr, você vai para um lado, você vai para o outro, você vai acordar de madrugada e dormir tarde. Mesmo assim, nada disso lhe aproveitará. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não for a nossa satisfação. Por isso que eu quero lhe dizer nesta noite, a você que me ouve hoje à noite, quem sabe pela internet, a você que escuta esta ministração, tenha satisfação plena em Deus, aleluia.